Olá, bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários para levar até você conhecimentos escolares. Eu sou o professor Ivair Alves e falarei sobre literatura, conteúdo importante para a terceira série do ensino médio e para você que está se preparando para o Enem. O eixo temático que nós iremos tratar hoje é o estudo do texto literário, as relações entre a produção literária, processo social, concepções artísticas, procedimentos de construção e também a recepção desse texto. A habilidade abordada, relacionar informações sobre essas concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário em suas dimensões histórico, linguística e social, refletindo sobre textos em prosa e em verso da literatura contemporânea ou pós-moderna. Quando nós falamos do modernismo em sua terceira fase, é o período que se estende de 1945 a 1985, marcado por uma série de fatos que causaram profundas transformações e traumas na sociedade brasileira. Para isso é importante nós recorrermos ao contexto histórico. Nós, nesse período, vivemos o governo Getúlio Vargas, que de uma certa forma apresentou uma ditadura. Depois veio o Juscelino Kubitschek, que trouxe uma perspectiva de muito progresso para o nosso país. E, em seguida, falaremos também sobre a renúncia do Jânio Quadros, em 1964 a 1984, em que o Brasil vive esses anos de governos autoritários. E, com isso, nós vamos perceber que reflete no pensamento, na atitude e até mesmo na produção literária. A prosa da terceira fase do modernismo, ela traz como voga a negação do compromisso com a narrativa referencial ligada a acontecimentos e a representação realista da realidade. Então não havia um compromisso como a literatura da década de 30, que apresentou a seca do Nordeste, os problemas sociais. Então a literatura nesse momento não trazia essa realidade nos textos. O espaço exterior passa para o segundo plano. A narrativa centra-se no espaço mental das personagens, realçando-lhes as características psicológicas. Então é importante recorrermos ao contexto histórico, uma fase em que o Brasil viveu um período autoritário. Então as pessoas, de uma certa forma, estavam num mergulho introspectivo e tentando entender essa situação e, de uma certa forma, emocionalmente, psicologicamente, elas estavam sofrendo nesse período. Então, a prosa urbana enfoca o conflito do indivíduo diante da sociedade, e a prosa regionalista renova a sua temática e a forma de expressão. Então, hoje, se nós, para refletirmos melhor sobre a obra que nós vamos falar, seria o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo algo que nunca havíamos vivido, uma pandemia, e cada um, na sua subjetividade, traz consigo os seus medos, as suas inseguranças, a sua ansiedade. Então nós podemos fazer essa analogia desse período. Era algo que as pessoas nesse momento e a produção literária reproduzia isso que eles estavam vivendo numa época turbulenta. Hoje, de modo especial, nós vamos falar sobre essa introspecção no livro da Clarice Lispector, A Paixão segundo GH, publicado em 1964. A Clarice Lispector, ucraniana, veio para o Brasil aos 2 meses de idade, criou-se em Recife, mudou para o Rio de Janeiro aos 12 anos. Formada em Direito, escreveu seu primeiro livro aos 17 anos, romance Perto do Coração Selvagem. E é nessa obra, A Paixão segundo GH, que nós vamos fazer, junto com a autora, um mergulho nessa subjetividade, um mergulho profundo na sua emoção, nas suas tensões vividas. A obra de Clarice Lispector, A Paixão segundo GH, a caracterização das personagens e as ações são elementos secundários. Importa-lhe captar a vivência interior dos personagens e a complexidade
dos seus aspectos psicológicos. Surge uma literatura introspectiva, um monólogo interior. Quando nós falamos em monólogo, né, ela conversando consigo mesma, né, como se nós, na nossa individualidade, na nossa intimidade, surgissem aqueles pensamentos que nós vamos criar reflexões acerca da nossa própria existência. Quem somos? Por que eu estou vivendo esse momento? Por que eu me sinto dessa forma? Então, nessa obra, é justamente isso que a Clarice Lispector nos passa. Trouxe aqui um fragmento, a narrativa, só a ideia. Fechei os olhos com força de quem tranca os dentes. E tanto apertei os dentes que mais um pouco eles se quebrariam dentro da boca. As minhas entranhas diziam não. Minha massa rejeitava a barata. Eu parara de suar. De novo, eu toda havia secado. Procurei raciocinar com o meu nojo. Por que teria eu nojo da massa que saíra da barata? Não bebera eu do branco leite, que é líquido, massa materna? E ao beber a coisa que era feita à minha mãe, não havia eu chamado sem nome de amor? E aqui surge, portanto, a grande reflexão, um mergulho interior em que a autora, através dessa personagem, ela cria uma situação de se autoconhecer, de se reconhecer. Nas linhas que antecedem a abertura do romance, Clarice Lispector dirige-se aos seus possíveis leitores dizendo que aquele livro é como um livro qualquer, mas que ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Se considerássemos apenas o fio do enredo, e somente ele, A Paixão segundo GH talvez fosse mesmo um livro qualquer. E é importante chamar a atenção quando ela diz, né? Ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma formada, né? Porque mexe de fato com essa subjetividade, lida diretamente com as emoções, com algo psicologicamente que aterroriza ou gera uma ansiedade. As suas narrativas quase sempre focalizam um momento de revelação, um momento especial em que a personagem defronta-se subitamente com a verdade. A esse momento chamamos de epifania, uma inusitada revelação. E assim acontece conosco. Às vezes estamos refletindo uma situação e surge naquele momento uma transformação interior, onde nós mudamos as nossas concepções, onde nós mudamos, né, a forma de enxergar algumas situações que estão à nossa volta. Epifania, uma mudança de atitude, de comportamento e de mentalidade. E a isso nós podemos entender que a Clarice Lispector chama a atenção nesse livro no fato de nós rejeitarmos, por exemplo, a alienação. 6 meses após a demissão da empregada doméstica, GH, resolve fazer uma arrumação no antigo quarto da funcionária. E ao entrar ali, ela emerge no seu próprio vazio interior. Tomada pela aflição, ela procura algo para fazer, mas não há nada. Até que surge uma barata saindo do guarda-roupa e nesse instante a personagem é tomada por uma consciência de solidão. E é essa busca que faz com que ela, né, possa se autoconhecer. De fato, naquele momento, o encontro com seu próprio vazio, o encontro com esse inseto, faz com que ela reflita a sua própria existência. Com o intuito de retomar os seus instintos primitivos, GH deve enfrentar a experiência de provar o gosto do inseto. O provar simboliza uma reviravolta no seu mundo alienado, imune e condicionado. E a partir daí, ela começa a mudar a sua postura. Ela se encontra consigo mesma e faz esse questionamento: quem sou, como estou, como vivo? E vai quebrando algumas barreiras que prendiam ela no seu próprio mundo interior. O livro ele pode ser entendido também como uma alusão ao sofrimento da paixão de Cristo, relatada pelos evangelistas. A paixão de Cristo e a paixão segundo GH. O sofrimento, né, da autodescoberta, do martírio. A Paixão, segundo GH, é uma obra que ecoa existencialismo, portanto, é considerada como uma luz sobre o entendimento da condição humana. E é isso que nós
né, no decorrer da nossa história, né, no nossa caminhada, nós vamos nos conhecendo a cada dia. E ela nos propõe isso. Sobre esse livro, o que eu quero chamar a atenção para vocês é no aspecto que a gente precisa conhecer a leitura e que nós precisamos ler obras, né, brasileiras, genuinamente modernistas e outras. E esse tema eu posso contextualizar, né? O tema da redação sempre aborda algo relacionado a alguma parcela da sociedade, de caráter social. E como que eu me comporto em relação a isso? O que eu penso e como eu posso transformar essa realidade? Porque a redação sempre traz um fato, um problema social brasileiro. E como nós nos comportamos diante disso? Como que nós mudamos as nossas concepções e como nós nos colocamos nesse contexto para resolver o problema? Então, a redação do Enem é sempre voltada para a realidade brasileira. Eixos temáticos: meio ambiente, questões sociais, saúde, arte, cultura, direitos e cidadania. Educação, ciência, tecnologia e economia. Então é importante que vocês fiquem atentos. Quais são as dicas para hoje? Seria muito importante que você conhecesse essa obra, A Paixão segundo GH, e pensar a partir dessa leitura, relacionar o seu posicionamento sobre os possíveis temas de redação. E leve em consideração a dimensão, eu e minha subjetividade. Eu, como eu vejo esse problema? O que poderia ser feito? Em seguida, eu e a sociedade. Qual é o problema recorrente da sociedade que eu estou inserido e que esse problema me afeta e qual a proposta que eu poderia apresentar para resolver esse problema? Eu e o meio ambiente. Pensar também nas questões ambientais como eixo temático. Então lembre-se, esse livro desperta justamente a consciência de como eu me vejo na sociedade, de como eu me vejo no mundo que eu integro, e a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Quebrar algumas alienações e perceber o mundo diferente e você como um agente transformador, porque nós não estamos sozinhos. Então, no livro, a Clarice Lispector apresenta a solidão, né, de uma personagem que vai refletir e buscar uma autodescoberta. Então, a cada dia nós vamos nos redescobrindo. Então fica a dica aí, refletir sobre o eu e a sociedade, o eu e o meio ambiente, o eu e os problemas sociais que nós vivemos. E pensando em toda uma problemática das nossas vivências, das nossas ansiedades e dos nossos medos, eu trouxe para vocês isso aqui. Vamos nos confortar e acreditar que tudo será melhor. Cuide do seu coração. Há muitas pessoas que residem nele. Cuide dos corações que estão à sua volta. Talvez mores lá e nem saiba. Então, galerinha, estamos terminando mais uma aula de língua portuguesa. Pesquisem, aprofundem, façam uma pesquisa da biografia da autora e dessa obra. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau e obrigado. Até a próxima.